Bem-vindo ao podcast Dinheiro e Relacionamento, podcast que vai compartilhar vidas transformadas aqui através do Poupa Invista. E aqui a gente vê como o planejamento financeiro ajuda a famílias e pessoas a conquistar os seus sonhos e os objetivos. Legal, legal. Então a gente vai começar. A gente vai falar um pouquinho sobre quem é o Poupa Invista, né? Porque Elza e Rodrigo aqui, nossos convidados, conhecem a nossa empresa, mas quem está aqui assistindo a gente não conhece o Poupa Invista. Então o Poupa Invista tem uma missão que é desbloquear o potencial financeiro que há em cada família. Então, a gente não faz um trabalho padronizado, a gente entende exatamente aquilo que cada família possui de melhor e a gente extrai deles, né, esse potencial, né? E nós estamos aqui com um casal, né? Elza e Rodrigo. E falar também, né, que o DR nasceu dessa necessidade de mostrar essas histórias, parecido com a de vocês. Verdade. Histórias inspiradoras, né, de como conquistar esses objetivos com o planejamento financeiro. Então, nós temos o nosso casal, nosso primeiro casal do nosso primeiro episódio. Episódio 1, gente. Elza e Rodrigo tá há quase 2 anos. Eu fui olhar a data que a gente criou o grupo, foi em outubro. Então, mês que vem, a gente completa 2 anos juntos, né? Então, tá aí com a gente. E eu queria que eles se apresentassem. Quem são vocês, assim, casados, têm uma família linda. Depois a gente vai colocar na tela, gente. De todos os... eu vou falar isso, meus clientes vão ficar com ciúmes. Não sei os do Jonathan, mas os meus vão ficar. De todos os meus clientes, assim, é uma família que eu falo muito pro Bruno, meu esposo, que eu acho, assim, cara, é muito legal estar com vocês, assim, o quanto que vocês criaram os meninos de uma maneira onde eles participam, né? Claro que os outros clientes têm filhos mais novos, né? E os meninos já têm uma idade para compreender, mas eu queria dizer isso para vocês, assim, eu nunca falei. Que eu olho fotos e eu vejo uma família muito estruturada e o nosso Brasil, as pessoas que a gente convive, precisa conviver com mais famílias que têm uma vida estruturada. Com certeza a vida das meninas e do Guga vai ser uma vida muito mais fácil por ter vocês, assim, como base, viu? Então, eu queria compartilhar obrigada, isso. Então, mãe. se apresentem aí, quem são vocês? Obrigada, que honra, né? Primeiro, ser o primeiro casal. Eu sou a Elza, sou a mulher do Rodrigo. Sim. Nós somos casados há 21 anos. Uau! Temos 3 filhos, a Bia, a Manu e o Guga. É isso que foi falado, né? 21 anos de convivência harmônica, assim, de felicidade. Nosso objetivo muito em prol da família, Sim. dos filhos. Então, tudo que a gente faz, todas as ações, decisões, sempre é muito Baseado preservar isso, né? E para que a gente... Eu sou dentista, Elza é físio, né? Os meninos já não são tão adolescentes assim. Tem uma que já é adulta, a Bia tem 21 anos. A Manu tem 13 e o Guga... Manu tem 16 e o Guga É na 13. cabeça dele, gente. Porque ela é um São bebê. meninos, Ela é são um bebê. meninos, cedo, né? E é uma honra realmente estar aqui. Acho que é um prazer poder contribuir com vocês, né? Não tinha como dizer não para esse convite tão especial. Legal. E é uma forma da gente expressar a nossa gratidão já de início, né? Que legal. De estar aqui participando desse desafio, né? Inovador, como é a Poupa Invista, mas estamos juntos aí. Que legal, que legal. Vamos pra cima, né? E aí, Jonathan, o que você tem aí pra perguntar aí pra eles? Vamos lá, temos perguntas, né, Deixa eu até ver aqui. Temos 2 perguntas aqui bem legais, assim, pra fazer. O Rodrigo, gente, assim, eu quero contextualizar uma coisa que, assim, é um ponto que a última reunião, se pudesse colocar um celular no teto, a gente ia assim, fazer memes, assim. Rodrigo é um cara apaixonado por carros. Eu falo pra ele que ele poderia fazer dinheiro com isso, criar uma página, vender. Ele sabe muito sobre carros, ele gosta, né? Ele passa ali madrugada, se deixar, vendo carros, entende tudo sobre, né? E o Rodrigo tem essa paixão. Onde surgiu, Rodrigo, isso? Assim, geralmente as coisas surgem na nossa infância. Tem alguma relação? E como impacta isso nas suas finanças? Já conta assim, já conecta. Vamos atrelar tudo já. É engraçado, porque paixões são inexplicáveis, né? É verdade. Então, quando você nasce, eu me lembro, assim, remotamente falando, né? Minha mãe comentava que eu tinha 2 anos, eu não sabia falar o nome das coisas, mas falava o nome dos carros. Uau, então, gente, o Alfa agora Romeo já era deu uma Alfa amenizada Meu, aqui. né? O ônibus era ombinho, ombão, enfim, e brincava com tampas de panela, enfim. Então, isso não se explica, né? Como é que nasce uma paixão? Não se explica. E isso traz um desafio para a gente, obviamente, como é que vai crescendo, vai observando, vai
quando eu falo crescer, não é crescer fisicamente, é todos os sentidos, né? Financeiramente, inclusive. E aí essa questão do carro é engraçado, no caso, porque vira e mexe tem temas específicos de cada um, né? A minha característica talvez seja essa. Da minha esposa é outra, que ela deve ter percebido e tal. Enfim. Vamos descobrir aqui também, né? Vou falar pra vocês. Vamos botar tudo aqui hoje. A gente não vai expor só uma parte, não é justo. Tem que ser, a gente expor verdade, só uma tem que ser parte. os dois. E aí essa questão de carro e finanças, ela é muito fácil de entender quando você consegue separar razão e emoção. Quando você compra qualquer coisa com emoção, você está sujeito a dar certo, dar errado, mas você corre grandes riscos. E quando você usa a razão, você mitiga esses riscos. Você faz com que as coisas fiquem mais previsíveis. Uau. E o assunto carro, ele é engraçado, porque, lógico, qual que é o melhor carro? É um novo com garantia. Não sendo isso, e aí, com seres humanos comuns como a gente é, né, gente como a gente, quais são essas alternativas que a gente tem para proporcionar conforto e segurança para a sua família? Sim. Então, é um prazer de ostentação, não é? Quais são as possibilidades que você tem para dar segurança e conforto para o que sua família precisa naquele momento? Sim. Né? Então, esse assunto carro, vira e mexe, ele é recorrente porque a gente sempre está buscando as melhores alternativas para isso, com baixo custo, com bons negócios, enfim, e nem sempre às vezes dá certo. Eu já ia Então, perguntar se puder cortar, se essa é uma paixão, e paixão às vezes não se explica, como você falou. Então sempre foi uma relação racional com o carro? Nem sempre, nem sempre. Ela Quase nunca. oscila. Quase nunca. Começou a DR, gente. Porque tem uma Tava questão assim. Que é esperando por difícil a gente isso. separar quando é uma paixão, tirar a emoção do... Ela é que nem eu falo assim, quando o olho brilha, não tem jeito. Sim. Né? O Bruno outro dia brincou comigo e falou assim, o golpe está aí, o golpe está dado. Né? Você faz de tudo para convencer que aquilo aconteça. Sim. Só que o tempo vai passando, e aí é onde entra a racionalidade, aí a poupa em vista trouxe essa racionalidade para mim, particularmente falando, é quando a conta começa a não fechar. Sim. Quando a conta começa a pesar, quando ela começa a influenciar no orçamento da família. Você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Volta pro racional. Entra com o racional mais forte e como é que você faz essa guinada acontecer para que você volte para o seu princípio, que é dar conforto e segurança com baixo custo e qualidade. Né? Então é muito dentro dessa linha. Então, é difícil separar, mas é necessário, porque são coisas do dia a dia, são coisas que impactam no orçamento e carro vira filho, se você fizer uma má escolha. Sim. E aí você tem que estar com orçamento, planilha, você tem que pensar racionalmente, deixar o coração e o olho de fora, porque senão você cai em armadilhas. Para um homem é difícil, mas você precisa amadurecer isso. E aí acho que essa questão do investimento, do valor financeiro, na hora que você traz essa, vou chamar assim, planificação, esse olhar do custo, despesa, tal, você começa a repensar algumas coisas. É muito bom, Rodrigo. Categórico. Adorei, sabe por quê? Porque muda muito a minha perspectiva sobre o processo quando você traz um pouco dessa história, né? Da sua infância e da paixão. Dá para dar uma amenizada aqui como planejadora quando você me trouxer algumas outras propostas, tá? Você conseguiu, assim, te fez bem você falar isso. Ameniza bem aí, mas ele tá melhorando, Laís. Tá. O Rodrigo já chegou uma vez com um carro e um vendedor na porta de casa. Começou as exposições, gente, assim, eu essa parte de atender, eu adoro atender casais, né? A gente adora, eu acho que vai ser muito divertido. O lado bom é que ele queria saber a minha opinião. Isso. É importante. O lado ruim é que o golpe já estava dado, né? Consumado. Que funciona muito bem. E aí, sabe que eu acho muito legal, assim, da relação de vocês, por isso que eu acho que essa é a mensagem que vocês passam para a família, é muito comum a gente atender casais e dentro desse atendimento há apontamentos, né, assim, mas você faz isso, você faz aquilo, e a forma como vocês lidam com a problemática é uma forma divertida. Pode gerar Sim. impactos? Gera.
mas é uma forma leve, sabe? Vocês respeitam muito, porque, gente, a Elza também tem uma fragilidade financeira, né? A fragilidade financeira dela são experiências. Então, aí envolve comemorações, porque ela pensa que os filhos já vão embora, então ela precisa aproveitar ao máximo enquanto eles estão ali, né? Esses últimos 2 meses eu estive lá, a Guga deu um estirão. Que eu falei, meu Deus, assim, que a Elza deve sentir isso, porque se eu sentir, olhar as fotos do aniversário da Manu, ele pequenininho, e eu estive lá esse mês e ele é enorme. Então, eu acredito que é isso que você sente. Então, a Elza tem esse ponto, gente, em relação às experiências. Ela é muito boa com aniversário. Você tem que ver. Vocês vão ver fotos, assim, aniversário. Ela é muito boa com aniversários, com as viagens, né? Tudo que envolve experiência. Os momentos, né? Os momentos. Prioriza muito isso como família. Então, a justificativa que ela dá... E eu quero aqui, né, ajudar o Rodrigo aqui, né? A justificativa que ela dá aqui, o problema... Você me ajuda muito, né? Né? Quando eu não quero falar, Laís, não deixa. Ah, boa. Laís, não deixa. Então, trunfo. É um trunfo. Mais 4. Ou então pede pra Laís, se a Laís deixar. Isso, ótimo, muito bom. Eu falo isso muito pros clientes. Me usa, assim, pra tomar decisões boas. E aí, um ponto bem importante é que a justificativa da Elza é que envolve ela e todo mundo. Então, não é um gasto dela. Sim. Tipo, vai viajar? Vai envolver todo mundo. Vai fazer o aniversário? Vai envolver todo mundo, né? E Rodrigo, na perspectiva dela, né? Ele compra o carro, por mais que ele precise do cinto de 3 fivelas, né? Assim, Rodrigo, eu aprendi muito de carro. 3 pontas? Até errei. Tô no processo. E aí, 3 pontas, por conta da segurança, pra viajar, apesar deles quase não viajarem de carro, é uma justificativa, assim, que eu sei que eu falo, tô ouvindo. O cinto de 3 pontas, a Elza traz muito essa perspectiva de que envolve todos, e o Rodrigo, ele poderia ser um carro normal, não tão, né, até porque não são luxuosos os carros, mas ele acaba trazendo alguns gostos dele, então acaba parecendo que é muito mais o objetivo dele, e o dela envolve todo mundo, então ela dá essa amenizada. Mas me conta onde surgiu isso tudo, Elza, de viver de experiências. Então, por muito tempo a gente não tinha essa realidade não, de viajar muito, de aproveitar muito. Igual a gente falou, a gente é casado há 21 anos, mas no início da nossa vida, a gente construiu muito patrimônio. Então, a gente abriu mão de muita coisa até comprar a nossa casa, até ter a nossa casa quitada. Muitas vezes, os nossos amigos viajavam e a gente falava, não dá, vamos fazer a área de lazer, vamos fazer não sei o quê. Então, sempre foi um tempo de abrir muito mão. Sim. E aí, quando a gente já conquistou um padrão que a gente falou assim, agora dá pra gente respirar um pouquinho. Foi que começou isso. Opa. E eu sou uma mãe muito realizada, de verdade. Eu falo que eu queria trabalhar menos pra ser só mãe, assim. Porque eu gosto disso, eu gosto de ver os meninos, eu gosto de acompanhar. Então, eu tenho essa sensação, eu falei, cara, daqui a pouco eles não vão estar mais aqui comigo, daqui a pouco eu não vou poder comemorar o aniversário, daqui a pouco eles não vão mais querer viajar com a gente. Obviamente, vão crescer, vão estar em outras realidades. Sim. Então, eu sempre... O Rodrigo fala que é a minha moeda, né? A minha moeda é viagem. Agora a gente já passou as festas maiores, que eram as festas de 15 anos das meninas. Então, as comemorações agora são mais simples. Então, a gente foca mais em viagem. Vocês vão ver os mais simples, gente. Aniversário da Bia, de 21 anos. É um beijinho, é um bolinho, Você tinha que ver a vista do lago, gente, no fundo. Não exagerando. E ela acaba me convencendo porque eu acabo concordando. Acho que o tempo passa muito rápido. Quando você piscou, já foi. E aí, uma hora, você vai querer muito ter aquilo. Vai querer muito fazer tudo aquilo e não vai poder, por vários motivos. Sim. Senilidade, doença, um tomou outro rumo. Sim. Então, Elza é fácil convencer nesse aspecto, né? Ela é muito persuasiva. Mas ela já é de natureza, né? Persuasiva. E aí o Rodrigo brinca que a minha moeda agora é viagem. Falando, a gente tem que economizar, porque quando eu pago juros é uma coisa que me mata. Eu falo, poxa vida, que eu tô pagando de juros, eu podia ter ido passar um final de semana em Pirinópolis. O que eu pago de juros já é um trecho de uma viagem. Sim. Então, a gente sempre coloca nisso. E aí, eu brinco que ninguém nunca vai me convencer que eu tô gastando muito. Porque quanto é que vale? Quanto é que vale esses momentos? Qual é a referência? Ninguém não tem preço. O do Rodrigo com carro, eu posso falar, você comprou por tanto, vendeu por tanto, você perdeu dinheiro. É um bem material, a experiência Perdeu. A gente não tem como Agora, calcular quanto vale? O valor. Exatamente. Quanto vale uma viagem esse é em o família? trunfo, então. E no final, funciona. depois da experiência, a gente olha um pro outro e fala assim, valeu. Sim. Essa sensação Sim. também não tem preço. Fala assim, que bom que foi feito.
que bom que você teve essa ideia, que bom que você foi ousada. Sim. Né? Geralmente ela chuta a bola, mas antigamente a gente corria atrás e agora a gente pensa. Para onde a gente vai chutar a bola? Agora eu tô planejando para poder viajar mais, né? Mas é uma recompensa, né? Com certeza. Vocês falaram um ponto uma vez, assim, que me marcou muito durante a nossa conversa, quando você trouxe, Elza, a foto dos meninos em Camboriú, não foi? Foi no Beto Carreiro. Beto Carreiro. Isso. Quando vocês foram para Curitiba. Foi esse ano? Foi em 2024. E aí vocês me mostraram a foto em que vocês fizeram vocês 4 descendo numa montanha russa. Era um brinquedinho. Um brinquedo de queda. Rapapusca. Ah, legal. Não é esse nome não. E aí vocês descendo e os meninos pequenos, os 3, né? E vocês fizeram só vocês sozinhos a foto. Foi. E no mesmo ângulo. E aí sim. aquilo deu aquele choque de tipo assim, caracas, eles vão embora. Tipo, estavam só vocês 2. E vocês 2 bem felizes, né? E a Elza ainda reforçou isso. Olha, eu vejo na foto nós 2, só nós 2, como se os meninos tivessem já ido. E muito felizes, né? Ó, os olhinhos encheram. Eles estavam atrás, no brinquedo atrás, que agora não cabiam Não mais. cabia. Eles cresceram. E ali foi onde reforçou muito o seu valor, né? De família. É porque, assim, uma outra coisa que eu tenho de viagem é que eu nunca faço a mesma viagem. Eu sempre tenho que fazer coisas diferentes. Então, dessa vez... E o destino me escolhe. Porque eu vejo onde é que tá mais barato e tal. Aí, dessa vez, a gente foi pra Curitiba. Mas uma coisa que o Gustavo ama, mais do que a Disney até, é o Beto Carreiro. Ele tem uma ligação afetiva com o Beto Carreiro. Uau. Eu falei, então vamos aproveitar e vamos de carro. Vamos descer de Curitiba pro Beto Carreiro e tal. Aí vamos. E aí tinha esse brinquedo que a gente foi quando os meninos eram... Acho que foi a primeira vez que a gente tinha ido ao Beto Carreiro. A gente já foi umas 3, talvez. E aí foi na primeira vez. E aí dessa vez, porque agora a gente tá levando a família e agregados. Né? Namorado. Então, dessa vez... A família tá crescendo, né? Não é agregados. A família está crescendo. Sim. E aí, não cabiam todas as pessoas. Então, foi eu e o Rodrigo, mas na hora a gente não pensou nisso. Foi eu e o Rodrigo e os nossos filhos e o namorado da nossa filha foi em outro vagão, né? Outro carrinho. E quando você termina o brinquedo, você vê a foto. E quando eu olhei a foto, na hora me deu o estalo. Eu falei, caramba, Rodrigo, olha só que legal. E reforçou exatamente isso que você falou. Vai chegar aquela hora. Quando eu peguei as 2 fotos, assim, que tava nós 5, que tava nós 2... Era essa energia que eu falei, é isso que eu quero. A gente tá sem os meninos, sabe que eles estão próximos. Estão bem. E a gente tá feliz, porque eu curti aquele momento ali com eles. E agora eu tô tranquila pra curtir só com o meu marido, sabendo que eles estão próximos, que eles estão bem. Então, eu falo que aquela foto ali justifica tudo que eu quiser fazer. Foi. Essa daqui pra frente. Gente. Aí agora é uma arma, assim, quase que lançar ela. Tanto que na reunião seguinte eu já trouxe pra você, né? Foi, Laís. Foi mesmo, foi. E foi muito, muito gostoso porque reforça os valores. E a gente usa aqui no Poupa em Vista uma metodologia que chama Inventário das Necessidades, né? E essa metodologia a gente até usa no DR, no Dinheiro e Relacionamento, onde a gente faz a pessoa conectar o orçamento dela com os valores. E a gente faz ela perguntar exatamente assim, o seu orçamento condiz com quem você é ou você vive com base na influência social? Essa é a ideia para o casal, porque cada um tem os seus valores, né? Valores são construídos ao longo da nosso primeiro centênio, que é os primeiros 7 anos, é dentro de casa os nossos valores são construídos. Então, quando o casal coloca os valores, o meu como mulher, o do meu esposo como homem, e a gente olha para o nosso orçamento, aí por isso que vocês se tornam felizes financeiramente, porque eu olho, vejo, né? É como se diz assim, nosso líder, né? Ele fala assim pra gente, olhei pro futuro, gostei do que eu vi, estou correndo pra lá. Então, basicamente é isso, assim, eu tô olhando, meu futuro já é hoje, já consigo, já estou vivenciando, porque os meus valores, eles estão conectados com aquilo que eu vivo dentro do meu orçamento. Por isso que a viagem, ela tem tanta importância. Por isso que quando há a troca do carro e trazendo lá para a infância do Rodrigo, não é só o valor, mas é o que quando ele entra no carro, né, gente, naquele carro dos sonhos que ele entrou, que o banco fazia massagem, né, eu conheço, que o banco fazia massagem, aquilo ali tinha uma relação de valor. Então, por isso que existe o significado e aí traz aquilo que você falou, Rodrigo, que paixão não se explica, né? É porque não é nem necessariamente uma paixão, é porque é um valor mesmo enquanto pessoa. Assim, tudo que é muito extremo é ruim. Então, a gente conhece pessoas
que é o famoso devendo e luxando. Uhum. Ela não tem nada e ela vive intensamente, ela não se preocupa. Sim, Como conhece pessoas também que acumulam e Perfeito. não aproveitam aquilo. sim. E a gente sempre fica O nessa... equilíbrio, né? É. E nesse agora estamos raciocínio bem no entre centro, os né? extremos. Fala assim, nenhum nem outro é tão bom assim. Não. Respeito. Sim. Não é crítica, em hipótese nenhuma. Acho que é modo de vida, Sim. cada um faz o que quer, de verdade. Sim, Mas na nossa realidade, na nossa concepção, na nossa cultura, né, então a gente tenta fazer essa coisa. Não dar o passo maior, mas também não dar um passinho menor do que pode ser dado. E Sim. deixar de aproveitar momentos, aproveitar, de repente, alguma situação que pode acontecer. Né? Sim. Acho que é o equilíbrio que vai dar essa saúde, né? Tanto para o relacionamento quanto para as finanças também. Sim, Então, senão- e aí quando você consegue essa fórmula, que não é fácil, Sim. eu costumo dizer que às vezes as pessoas elas estão indo num grande Titanic. sim. Repensar modo envolve uma curva muito Sim. forte. Sim. Você não faz uma curva de 180 graus no Titanic Uhum. em segundos. Mas depois que você virou essa curva, meu amigo, Aí, vai com velocidade tudo. cruzeiro. Aí não é Titanic, é Boeing. É, muito Então, até bom. tomar essa decisão, entender e executar isso, e aí acho que vocês exercem um papel importante nesse sentido, Bom. as coisas fazem acontecer. Essa nem tão ao céu, nem tanto Sim. ao mar, nem tanto até, enfim. Uhum. Você bota uma pitadinha de cada coisa, É. e aí pega o desejo da minha esposa, que eu respeito, que eu adoro, que admiro, Uhum. estamos juntos há muito tempo, enfim, pega um pouco do meu, pega um pouco dos meninos, bota no caldeirão e aí despeja. E E aí a gente vai vivendo. É muito E como que gostoso. vocês decidiram que a consultoria ia ser importante para a família? O momento que vocês falaram, vai ser importante, vai ser interessante a gente ter esse acompanhamento de um profissional para auxiliar. Eu sempre fui um cara meio organizado. Eu trabalhei com planejamento na área de saúde, enfim. Então, Uhum. essa coisa de planilha não é um bicho de sete cabeças, é muito Da né? sua natureza, né, Rodrigo? natureza, É. enfim, virginiano. Quem acredita, acredita, enfim. Mas tem um nível de organização. Sim. Mas ele é empírico, de certa forma, quando Sim. é a nossa vida. Sim. É mais no eu acho. Acho que vai. Acho que não sei o E quê. tem o envolvimento das suas emoções, que são suas e não tem um olhar externo, né? E não assim, tem pra- o controle externo. Uhum. Né? Que fala assim, não adianta você desenvolver nada se você não tem esse controle externo. Sim. Né? Isso é importante. É o freio, É, é a verdade. arrumação, é aparar as arestas, é só, como você disse, só crítica. É verdade. Então verdade. isso é importante nesse sentido. Mas, por mim, jamais. Uhum. Aí a minha esposa, mais uma vez, tomou na frente. Aí que tomou a É, decisão. Nossa. A gente já tinha casais de amigos que eram acompanhados, né? E essa minha amiga já me falava muito, que era muito bom, e eu tava tentando convencer o Rodrigo, né? Mas a gente tem muito dessa Foram uns questão. 2 meses, 3, por aí, né? 4, 5, 6. Um Tava ano. resistente? Por não- aí, né? Achei que não precisava. Porque É, tinha planilha. Eu cheguei e tinha planilha. Sim. tinha. Uhum. Então, primeiro a gente era um pouco organizado Uhum. já. Não era tão ruim assim, Não era né? estratégico. Era organizado. Era sim. organizado. Existe um Isso. mito. Uhum. Parece que consultoria financeira é para quem tem muito dinheiro. Uhum. E não é verdade. Beleza. Uhum. Isso, acho que isso, vocês quebraram completamente. Só chegar um pouquinho mais perto do... Quebraram completamente esse mito que eu tinha. Eu falei assim, mas se a gente não tem dinheiro, para que essa consultoria? Nossa, e aí é o verdade. contrário. É. É Pra para quem ter. não tem dinheiro, para quem não sabe o que fazer. Sim. Desculpa, meu bem. Não, tranquilo. E ainda tem outra situação também. O Rodrigo não queria abrir as contas dele. Uhum. Não vou envolver terceiro, que Pelo contar amor quanto é de que eu Deus, ganho, olha saber a quanto é que eu disposição, ganho. Exatamente. Mas é comum. Por um Então, terceiro, muito para ela isso. sempre. Uhum. Eu tenho uma relação muito mais tranquila, assim, com o dinheiro. Uhum. Entre a gente é muito tranquilo, sempre foi. O dinheiro Muito sempre transparente. foi nosso. Uhum. Nunca tivemos problema quanto a isso. Mas o Rodrigo, para comentar com alguém, para falar, pedir lá para abrir as cartas todas na mesa. Ele não queria de jeito nenhum. Sim. E aí o ponto crucial foi quando a gente foi planejar o aniversário da nossa segunda filha, da Manuela. Porque a Bia, que é a primeira filha, tinha tido uma festa muito legal. E quando a gente começou a orçar, o aniversário da Manu foi pós-pandemia. E tudo ficou muito mais caro. E eu Para falei, eventos, "Caramba." então, né? Depois da pandemia, para eventos vão Foi. ficar muito Aqueceu tempo. muito o Uhum. mercado de eventos. Uhum. E aí, assim, as coisas estavam o dobro do preço, algumas o triplo do preço que a gente tinha pagado 3 anos antes.
E eu falei, caraca, não vai dar. E o prazo, ali você não negocia prazo. 15 anos. A data é a data. Você não pode esperar. Não, vamos esperar um pouco. Você adianta uma reforma, não é aniversário de 16, né? É verdade. 15. Qualquer coisa, mas aniversário você não Verdade, adia. verdade. Você E perde aí- o time. E aí a gente tinha Verdade. pouco mais de um ano, né? Eu acho. Não, menos. Era nós, menos? nós começamos em outubro e foi em maio o aniversário. Exatamente. Então, são Não, mas 7 quando a gente começou, eu tô falando assim, quando caiu a nossa ficha, Ah, tá. Uhum. faltava um ano, assim, Sim. ou então um pouquinho mais, quando a gente começou a fazer os orçamentos e tudo, e se organizar pra isso, eu falei, cara, não vai dar. E aí, pra mim, não era uma opção fazer uma coisa menor pra uma. Eu falei, de jeito nenhum. A Manu tem uma história engraçada que o Rodrigo gosta de contar, porque o Rodrigo, ele é do tipo que... Pra que fazer festa? Pra que fazer festa? Nossa, que festa linda, né? Nossa, Ele é foi dele. tão Tem bom. que tentar, né? Ele é Sim, tem que segurar pra não... A guerra tá perdida, mas você Ameniza. morre lutando, né? Só que com a Bia falava desse aniversário de 15 anos desde quando tinha 10. Então, ele não teve muita margem. E aí ele foi tentar fazer essa negociação com a Manuela. Manu é singular. É. É sensacional. Todos os meus filhos são. Né? Cada um é especial de um jeito. Mas Manu, falei assim, filhinha, vem cá, vamos conversar. Você quer uma viagem ou quer uma festa? Que a viagem ia sair muito mais barata, né? Não, qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Não exponha, Rodrigo. Enfim. A gente não vai trazer mais. Não, Aquela não vai pergunta expor, clássica não. que o pai faz. Você prefere uma viagem ou prefere, né, a festa? Ela perguntou quanto que a gente ia gastar na É, festa. aí ela falou assim, não é para ser um terreno, não? Com esse dinheiro. É. Pra vocês verem, vocês vão conhecer. Manuela, ela já vai estar aqui no Poupa em Vista. Como advogada tributarista. Aí o Rodrigo, né? Por aí. Dá pra ser. Boa ideia, minha filha. Eu não tinha Aí eu, pensado não sobre dá não. isso. Terreno, com Não 14 dá anos. não, que o seu terreno vai valorizar, você vai ficar rica, sua irmã vai ficar pobre. Vai ter Tem uma que ser festa. justo. Tem que ser Uma justo. festa igual a da sua irmã. Mas aí, brincadeiras à parte, foi isso, tava muito mais caro. E aí eu falei, Rodrigo, a gente precisa de ajuda pra organizar isso aqui, senão não vai dar. E eu não quero fazer uma coisa mais simples pra Manu, ela tem que ter o mesmo que Bia teve. E aí foi quando... Deu certo Quando a pra gente procurou convencer. você. Entrou Laís. Laís, gente, é porque tem muito meme. Eu tenho até figurinha, né? Tem. É. Uhum. Vamos falar não. é Não, assim, não me né? exponha, Deixa não. abaixo. Mas que bom. Então, veio o aniversário da Manu, né? A Manu é realmente uma menina singular, né? Eu tenho na minha bolsinha de lápis, uma das nossas reuniões que nós fizemos, a gente decidiu, como eles são mais velhos, no sentido assim, já tem mais de 7 anos, já conseguem ter o contato com o dinheiro, a gente decidiu trazer mesada, né? Sim, Para foi eles. uma decisão muito boa. E aí trouxemos mesada e eu sempre que eu ia lá, eles sentavam lá na mesa. Então eu achei aquilo ali muito diferente do que eu vivia, né? Geralmente eram pais e filhos mais velhos, os pais endividados, os filhos acompanhando. Nunca tinha visto assim os três, numa das reuniões, os três, e Manu veio negociar a mesada comigo. Porque um dos memes que a gente criou foi a Laís não deixa. É. Então, a Laís não deixa, conversa com a Laís. Isso, aí eles sempre vinham preparados, assim, para conversar. Quando eu chegava, já fazia ali a fila, né? Sempre era algum deles que precisava negociar. Até hoje, né? Quando você chega e Até tem alguém hoje. beirando, você já Já sabe. sei, o que vocês estão aqui? Bia mesmo, na reunião retrasada, a Bia tava assim, a reunião inteira. O que você quer? Ela, não, aí já era uma coisa boa, porque ela tinha juntado dinheiro, né? Sim, então a gente já tava sim. em outra fase, Tá, nesses nossa. 2 anos. Tem uma fase gostosa. Ela abriu a conta dela, as caixinhas, assim, impressionante. Sim, sim, muito gostoso. Muito legal. O tanto que é importante, né? O Serbasi fala muito disso. O tanto que é importante a gente envolver a família como um time, né? Sim, Se sim. todos estiverem participando daquele processo, a gente potencializa o resultado da família. E Manu escreveu num post-it os dias que ela teria aula, né? Porque a mesada também é para ajudar no almoço, entre eles fazem inglês, em alguns dias eles ficam o dia inteiro na escola. E aí ela foi me mostrando que ela não precisava necessariamente daquele valor todo. Que é assim, Manu, ela vai lá e faz o controle pra Guga pegar. Se ele pudesse pegar aquela sobrinha dela, eles ficariam equilibrando. E ela mostrou, olha, eu vou ficar tantos dias, então deu 300 e poucos reais lá, e dava uns 40 e poucos reais. Eu tenho essa anotação até hoje, que eu guardo na minha bolsinha, assim, o tanto que me impacta da Manu ser essa pessoa mesmo, assim, fora da curva. E a gente fez esse planejamento aí da festa, que foi uma festa linda, a gente vai
colocar aí na tela para vocês verem algumas imagens da festa linda. A festa foi com o tema Harry Potter. Nós fomos convidados, foi muito especial pra gente como empresa mesmo, assim, não, né? participar. Foi Realizou muito, um sonho. Né? Foi muito, muito especial mesmo. E vocês pensam, vocês vão ver a excelência, assim, daquilo. Mas como que isso tudo, assim, gerou, assim, essa mudança de mentalidade de vocês para a relação com o dinheiro? Porque existia um marco. Depois da festa, a gente tinha que ver outras coisas, né? Porque, mas assim, como foi essa construção? Assim, eu não sei as outras famílias, mas acho que tudo funciona com prioridades. E as prioridades vão mudando. Sim. Né? Acho que o planejamento ele nunca foi estático. Nunca. Você estabelece a meta, obviamente, quantifica, mas está sujeito a essas mudanças. Sim. A única forma que a gente tinha efetivamente de viabilizar a festa em tão pouco tempo era priorizando. Sim. E priorizar significa abrir mão de algumas coisas. E aí entra a metodologia, tá bem vista, com detalhamento, cronograma físico-financeiro, cumprimento das etapas, esse mês faz isso. Aí são aquelas mágicas que a Laís sabe fazer, que é onde a gente se surpreende assim, fala, putz, eu não tinha pensado nisso. Legal. Onde você traz aquele toque de Midas de transformar e fazer a coisa acontecer. Então, assim, se você pular essa etapa, não vai acontecer isso. Se fizer isso, não vai chegar ali. Então, é aquela coisa do, eu diria assim, do pareamento. De você estar o tempo inteiro direcionando e fazendo com que a coisa acontecesse. Então, sentou com a Elza tinha tudo na cabeça, a Elza sabia o que queria. Sim, e todas as anotações também do aniversário da Bia, né? Também. Custos, ela já tinha uma base e tudo. Mas na hora que você coloca isso e organiza do ponto de vista de prazo, e aí considerando as entradas, que são limitadas, né? A gente é servidor público, atende particular, mas o foco, a renda principal é do serviço público, com muito orgulho até. Né? Então, na hora que você vem com metodologia, já tem a ideia, já sabe tudo que quer, na hora que você casa isso, e respeitando, né, tudo, a coisa acontece. Então, não é mágico. Tem muito esforço, tem conhecimento, tem sacrifícios. Eu ia dizer. Sacrifícios enormes. Sacrifícios. Mas no final tem aquela sensação de um olhar para o outro e falar assim, valeu de novo. Valeu demais. Parabéns, te amo. Mas assim, uma coisa que é interessante, tirando aí, foi o que a gente falou, a gente começou a pensar na Laís faltando pouco mais de um ano, mas quando a Laís entrou mesmo, valendo, a gente não tinha juntado quase nada ainda, e aí 6 meses, né, Laís? 7 meses. 7 meses. Então, ok, esses 7 meses, até um pouquinho depois, porque algumas coisas a gente parcelou depois, né? Foi muito apertado, mas uma coisa que eu acho muito legal de pontuar é que algumas coisas eu não abri mão. Aí, sabe disso? Fala, minhas férias eu não abro mão. Pelo menos uma vez por ano. Meu Deus do céu. Eu preciso viajar. Falei, Laís, me ajuda aí, Rodrigo. eu conversava no particular com o Rodrigo. Brincadeira. Rodrigo, me ajuda aí. Falou, olha que é a minha saúde mental vale muito, uma vez por ano. Sim. Pelo menos o meu objetivo é que seja muito mais, mas minimamente uma vez por ano. Então, é legal isso também. Sim. Porque a gente conseguiu conciliar. Não abrir mão de tudo. Isso a gente... O aniversário da Manu, como tinha um prazo, uma data, a gente não podia... Era inegociável. Realmente, foi uma época de muito sacrifício. Foram meses de... Caraca, temos que cumprir a meta ali. Ia dando um suor quando ia chegando no final do mês já... E vambora. Mas que também servia de motivação. A gente conseguiu renda extra que não estava contando. Então, como diz a brincadeira lá, a gente deu os pulos. Deu nossos pulos também. Mas te motiva. Mas saindo daquele olho do furacão, digamos assim, a gente já consegue fazer um outro planejamento. Falar, qual que é a próxima prioridade? Ok, vamos definir um prazo, mas vivendo um pouco também para você não endoidecer, né? Você manter a sanidade. Conquistar as coisas com dinheiro deve ser mais fácil. O desafio é, com que recurso que você tem, fazer chegar na prioridade, mas sem deixar de cumprir com os outros compromissos, porque a água, a luz continua, escola dos meninos, plano de saúde, gasolina, alimentação. Então, você tem custos de sobrevivência. Agora, como é que você consegue organizar e coordenar isso para atingir um sonho, ou uma meta, ou um objetivo? Então, aí acho que esse é o pulo do gato, né? Verdade. Que você
consegue administrar sem abrir mão de tudo. Então, às vezes, tem 2 grandes prioridades, eu não abro mão de nenhuma, mas assim, mas primeiro tem que ser essa, vamos essa aqui, reduz aqui, corta dali, 9 vezes 8, sei lá, enfim, fora, chegando na conta, mas é isso. Então, o grande desafio da gente realmente é isso, é transformar as nossas possibilidades nos nossos desejos. Sim. Dá para fazer tudo? Enfim, então é essa conta de dia, de noite, lógico, você não fica pensando o tempo inteiro, mas você traz essa organização para a sua vida pessoal. Sim. E aí seguramente você consegue chegar mais próximo de onde você quer. Sim, Porque totalmente. 100% nunca vai ter. É. Ninguém Não, tem tudo. E aí o Sim. legal foi que quando a gente começou, tipo assim, eu não quero resolver a minha vida financeira, eu quero fazer a festa. É isso que eu quero. Não, tá tudo bem. As contas que eu tenho pra pagar, Sim. eu quero é a festa. Isso aqui é outra situação. E aí, a gente conseguiu conciliar tudo, né, Laís? Foi. E depois que passou a festa, é que a gente começou a voltar aqui pra gente. E aí eu falei, caraca, eu não quero nunca mais pagar juros na minha vida. Sim. A alegria que eu tenho é pagar alguma coisa à vista, é quitar alguma coisa, é falar, caraca, sobrou tanto no final do mês Vou que era uma guardar. parcela e que não é mais. Sim. Mudou, né? Mudou Essa é uma isso, transformação. nossa. Porque assim, antes a gente tinha... No aniversário da Bia, isso aconteceu. Antes a gente tinha assim... Eu entro 100 na minha conta, eu vou pagar 10 para isso, 20 para aquilo, 50 para aquilo, 30 para aquilo, ok, fechou 100. Uhum. Massa, consegui fazer. Esse era o nosso planejamento. Uhum. Sempre foi planejado. Uhum. Mas era desse jeito. Então, a gente não contava. Igual, recentemente, para uma coisa muito maior, a gente teve que usar a nossa reserva de emergência. Sim. Eu falei, caraca, mas a gente vai ficar sem nenhum dinheiro de reserva? Olha isso. Aí o Rodrigo, mas a gente nunca teve. eu falei, não estou entendendo seu sofrimento. Nunca Tem teve 20 agora. anos que a gente não tem reserva financeira e agora você está Sem sofrendo. nada na reserva, vai usar tudo. A gente nunca teve nada. Passado. Não, mas é o passado, bem passado mesmo, que legal. Então, o que começou numa festa gerou toda essa transformação, né? E você... É porque parece simples, mas não é. Mas quando você consegue perceber que a sua renda está descomprometida, É gostoso, né? livre, praticamente, é onde você tem mais liberdade de escolha, de fazer novo planejamento, nova ação, nova Outros aquilo. objetivos. E aí talvez seja o que as pessoas às vezes passam. Sim. Às vezes elas até ganham bem, mas o que sobra? Sim. Entendeu? Porque está tudo tão comprometido, tudo tão fechadinho, que aí ela não consegue usufruir, ter aquela sensação. Sim. E quando você percebe isso, e que para você, aí era uma característica, é ainda uma característica, a gente precisa melhorar, foge do imediatismo, que tudo isso é porque você é imediatista. Sim. Se você consegue se organizar um pouquinho Parcelando melhor, sonhos. parcela, financia, e aí quando você vê o preço disso é muito alto. E aí é o que a Elza fala, putz, quantos de juros não foi pago durante esses O anos? Rodrigo já pensou se a gente conseguisse calcular tudo em 21 anos de Ele casado, não quer tudo de saber. juro que a gente já pagou Melhor pro não. banco? É. Melhor Então você não. antecipava, Sim. resolvia, Sim. mas o preço é mais alto. Então essa coisa da consultoria tá ajudando a gente a Controlar. tentar se livrar desse mal Sim. necessário. Sim. De novo, não julgo, é uma necessidade, às vezes é a única forma que você tem. Perfeito. Ninguém tem dinheiro total para comprar uma casa. Tem que Sim. financiar. Eu estou falando de pessoas comuns, normais, Sim, gente sim. como a gente. Ok? Um carro à vista, Sim. 90% dos carros são financiados, Sim. 95%. Então, esses grandes patrimônios que você precisa correr. Tem uma Pagar viagem, juros. você acaba parcelando. Mas o que acontece é que no dia a dia você parcela tudo, né? Você parcela tudo Sim. e isso compromete ali a sua renda. Sim. Não necessariamente as coisas grandes, Sim, né? sim, coisas Meu do dia a marido, dia. ele é apegado no parcelamento. Não é mais. Era. Ele tá melhorando. Não, ele Mudou. melhorou muito. Tem uma pergunta que o Jonathan quer fazer Sim. aí, que eu acho que é a pergunta polêmica do momento. Falando já de dinheiro e relacionamento, né, e olhando um pouquinho mais para o relacionamento, vocês viram uma melhoria no relacionamento de vocês? Com a consultoria, se trouxe alguma mudança na questão mesmo de casal? Né? Sim e não. Eita. Olha aí. Não, vou no não, né? O não, o que acontece? Qualquer compra que eu faço,
Elza, o que você comprou aí? A delegada. Você nunca perguntou isso? Por que você agora está se Agora eu só te preocupando com a cartão de crédito. Nunca foi a Agora primeira é só vez. Não, mas é só pra saber se não é fraude. Isso. Não é pra E a gente controlar. E o sim é que eu descobri uma pessoa que manda na minha mulher. A Laís, Ainda tem isso pra mim foi demais, cara. Eu falei, cara, se a minha mulher manda em mim e alguém mandava Uma nela, hierarquia nem a mãe agora. dela mandava nela, a Laís teve esse poder. Então, Legal. não, brincadeiras à parte. Mas assim, do ponto de vista de relação, acho que melhorou, né? A gente nunca teve grandes a gente problemas. nunca, a gente tem uma relação muito harmoniosa. Sem dúvidas, assim. Mas eu acho que o que melhorou é a questão de ter tranquilidade financeira. Lógico que quando você não tem preocupação, quando o Rodrigo... Mas o Rodrigo, eu não perco meu sono... Sempre ele, né, Meu gente? sono não normal, é perdido assim, por é pouca relacionamento. coisa, não. Mas o Rodrigo, ele tem muito disso. Tudo que acontecia, o Rodrigo perdia o sono. Sim. Ele não dormia à noite. Ele fica muito preocupado. Eu sou... né, um pouco mais, vai dar certo. Não, conto com a sorte, deixa a vida me levar. Mas assim, falando sério, o Rodrigo, ele sofria muito mais, assim. Então, não impacta da gente brigar, nem nada assim, mas você percebe que seu marido tá mais tenso, Sim. ele tá mais nervoso, ele tá perdendo o sono, né, tá mais estressado. Então, isso melhora, sem dúvida nenhuma, quando você tem uma tranquilidade financeira. A sua relação com as pessoas no geral melhora. Você fica uma pessoa mais tranquila, mais calma. É porque é uma família de 5. Uhum. Então tem surpresas o tempo inteiro. O tempo inteiro. É altos e baixos. Logo, ninguém tem uma vida perfeita de Instagram, de Facebook. Não. É a vida como ela é. Cada hora é uma necessidade diferente que aparece. E geralmente as necessidades elas não estão planilhadas. Sim. Entendeu? Como é que... Dentista do do Guga. Agora Pô, esse mesmo. meu filho, eu sou dentista, deu um problema que eu... Pô, caramba, como é que pode? Acontece. Sim. Uma doença inesperada, Sim. ou um passe... Tudo. Pode ser pro bom, pode ser ruim e tal. Então isso acaba gerando imprevistos, e é aquilo que eu falo. O financeiro, ele é redondo. É matemática. A conta sempre tem que fechar. Agora, quando vem alguma coisa e atrapalha esse meio... Sim. Da onde você tira? Como é que a você gente faz? vivia sem reserva de emergência? Agora que tem. A gente não vivia, a gente sobrevivia. Aí não já. tenho. Aí pego um empréstimo. Sim. Não tenho. E a gente sempre Parcela no fala cartão, isso, que é parcela como no a maioria das cartão. pessoas fazem. Nossa, a gente já deu nó em pingo d'água, né? De pagar mensalidade com o dinheiro do cartão. Sim. E Pra isso. resolver a situação. Então, lógico né? que quando você tem ali um mínimo de controle financeiro, você fica muito mais tranquilo. Aconteceu um imprevisto, tudo bem. Então, a gente resolve reserva. assim, depois dá um jeito. Não é fácil chegar, Nesse equilíbrio. construir, mudar a cultura, mas, que não falo, por isso que vocês estão aqui, né? Que legal. E a gente está chegando ao fim, né? A história da Elza e do Rodrigo nos inspira muito para falar sobre disciplina, sobre o quanto a família, né? E me inspira mesmo, eu tô falando de coração, assim. Eu gosto de ver quando os meninos estão. Eu acho Eu que me esse é o maior sinto- legado, sabia, Laís? De verdade, pra gente, né, Elza? Sim. De Porque tudo que vocês fizeram, tudo bem, a gente tem uma história, a gente vai... Mas essa educação para os nossos 3 e a forma que eles vão conduzir a vida deles, É não porque, tem assim, preço. os nossos pais eram de uma geração que se eu posso pagar a parcela, eu posso ter. Uhum. Então, se eu quiser, eu vou lá e compro e parcelo. E a gente cresceu Nesse ambiente. achando que era isso mesmo. Sim. Então, quando a gente vê os nossos filhos tendo poupança, assim, né, investindo ali, a Bia, ela já começou a fazer estágio, então ela já pegou a Laís, falou como é que eu faço. E a gente mandou print esses dias, Foi. né? Tudo lá bonitinho, Nas todo mês ela caixinhas. deposita tanto em cada caixinha. Caixinha para o tablet A Manu de arquitetura que ela quer comprar. não expõe a menina na caixinha dela. Tá Não, bom, mas Não mas tem é- problema é o que você não. pegou É a muito isso. caixinha. Ela tem a caixinha É das orgulho, é o roupas, pai orgulhoso das contas do mês. das contas do mês, Várias ela contas tem a ela caixinha do casamento, do casamento. do né? ateliê de arquitetura que ela está planejando para daqui 8 anos. Sim. Ela tem a caixinha
E vai A gente ali, fica ó. pensando, se tivesse aos isso com os poucos. nossos pais. Exato, ia e ser ela uma tem outra 21 vida, né? anos. Aí você vê a Manuela com 16 anos falando que quer juntar um pouquinho mais. Laís, daqui a pouco você me ensina a investir em a dólar. comprar dólar. É. Como eu vou investir em dólar? E o Gustavo, ele tá aprendendo agora ainda a ter esse dinheiro que é dele. Porque não então, tinha, né? às vezes ele dá umas escorregadas, gasta mais do que ele deve, mas a gente cata ele de novo Fica aqui. assim. Mas ele tem 13 anos. Eu com 13 anos não E tinha é o nem... primeiro ano dele de contato É. com isso, né? É, Então, se o bem que vocês estão fazendo à nossa família é o bem que vocês estão fazendo aos nossos filhos. exato. E Que a gente fa- tem e certeza que eles vão ter uma Internalizar vida... essa cultura, assim. Então, isso é bem legal. Não, e eles vão ter uma vida muito mais próspera, né? Começando agora com esse pensamento, não é a questão de estar juntando dinheiro, mas é o pensamento deles que já vai crescer e evoluir de uma outra forma. De né? sair do imediatismo. Quando você pensa nos 8 anos, você já vê uma quebra do imediatismo Exatamente. mesmo. Ela já não vai carregar esse legado que é uma cultura do país, ela não vai carregar, porque ela já está usufruindo dessa mudança que vocês também estão provocando, né? É uma história muito inspiradora e a gente vai fazer sempre 3 perguntas, assim, para fechar, né? Padrão para todo mundo. Todos os E aí, episódios. a primeira é se vocês pudessem voltar no tempo, né? O que vocês fariam aí de diferente aí nas finanças de vocês? Eu respondo. Laís, eu ia ter você na minha vida antes. Que a gente sempre fica falando, né? Fala, caramba, Rodrigo, se a gente tivesse começado lá atrás, quando os nossos amigos começaram, olha como é que já tá muito melhor hoje. Sim. Mas é o que o Rodrigo falou lá atrás, quando você começa a mudar a direção do navio lá, é muito mais difícil. Depois você vai embora colhendo isso, né? Então, o meu pensamento é, por que a gente não começou antes com isso? E é engraçado que Legal. a Laís, ela vira uma entidade, né? Misericórdia. Se ela fosse ter o dinheiro que todo mundo acha que ela tem, era outra coisa. Eu vou brincar aqui, mas, por exemplo, geralmente parente ou amigo gosta de pedir dinheiro emprestado. Ah, é verdade. Aí eu falo assim, Eu cara, adoro por mim fazer tudo essa bem, parte. mas se você convencer a Laís... Convencer a Laís, agora é a E ninguém Laís. nunca viu a Laís. É nesse sentido que o Rodrigo tá falando, né? Os Ninguém meus nunca amigos viu a trabalham e falam assim, Laís. será que a Laís vai deixar? Eu falo, cara... Tem que ver. Ninguém conhece a Laís, ninguém nunca viu a Vira Laís. entidade. Então ela vira assim, um ser inanimado, super poderoso, Será que que é manda na minha verdade? esposa, então Será ele tem que muito poder. Ele domina a minha esposa, esse Ai, ser. gente, é assim toda a sessão. É divertido. E aí a gente entende que se a gente tivesse começado um pouquinho antes, porque a gente tem muitos casais amigos e vê que a vida deles não é que foi melhor ou pior, foi diferente. Eles tiveram apoio de pai, de mãe. sim. Nosso não. Nosso tudo que a gente está construindo é Foram sangue, vocês. suor e lágrimas. Né? Da Nunes e do aí- Miranda aqui. Mas hoje a gente já mudou essa nossa perspectiva, né? De olhar para os outros que tiverem ajuda. A gente fala, caramba, eu quero construir para eu ajudar os meus filhos. Exato. Porque É faz isso. muita diferença. Acelera Eu quero- o processo. É Acelera. isso. Muito Evita bom. dores Muitas. desnecessárias ou necessárias, porque tem que crescer. Talvez a gente também não fosse tão forte assim se a gente tivesse coisas muito Mais mais fáceis. tranquilas. Fácil nunca é, mas tranquilas, né? Verdade. E aí isso a gente agarra com força e tenta transmitir isso para os meninos. Mas não são mais meninos, né? Mas sempre serão para a gente. Sim. Então é isso, a gente Bom. teria começado antes. Maravilha. Nossa segunda pergunta é: qual foi o momento em que vocês viram que a consultoria fez diferença? O momento que vocês perceberam que a consultoria foi... Salário livre, sem parcelamento, Chegou sem... tudo. Paguei Sem tudo, tô esquecendo de financiamento. alguma coisa. Assim, esquecendo de alguma coisa, com certeza, porque tá sobrando. Sem tá com- acho que isso fez Tem uma certeza? diferença. Porque você acaba, assim, a gente é servidor público, não vou falar isso, não é demérito, mas o BRB ele é um bem e um mal necessário na vida do servidor, Sim. porque ele facilita muito. Uhum. Então, tudo que você quer realizar, você, consignado. É muito fácil. 3 cliques, tá um dinheirão na sua conta. Sim, Mas o depois. sim. Então, na hora que você consegue ver que essas armadilhas, você consegue a ficar livre disso e ter mais poder de decisão, é a hora que a consultoria vale a pena. Não é fácil. Sacrifício. Muito. É muito me lasquei, Ai, gente. Laís não deixa, Olha enfim. Me lasquei. Olha, é Olha um que eu absurdo, aguento, né, né? gente? É isso. Mas eu não me importo não. Se estiver dando certo, se for Tá pra mudar ótimo. comportamento, pode fazer o meme que for. Mas é isso, na hora que a gente vê isso e os projetos sendo realizados, a festa é um exemplo clássico, Sim. claro, né? Com E ela se começo, meio e reforma, fim. né?
que começa Agora. em julho do ano que vem. né? Mas antes eu vou trocar uns 2 carros antes. E eu vou fazer Apesar umas que ele 3 tá viagens. vindo com planilhas, então a negociação tá vindo melhor, assim, mais embasada. Ei, Então não mas- tá sendo... Sendo muito inocente, né? Não sei sabe nada. E qual é o conselho que vocês querem deixar para os nossos ouvintes aí a respeito do tema planejamento financeiro? Que mudem essa mentalidade que a gente comentou, das pessoas acharem que é uma coisa de quem tem muito dinheiro, eu não posso pagar isso, eu tô apertado agora, eu não posso pagar isso. A gente já brincou várias vezes que em muitos momentos você se pagou, né? E geralmente você se paga, aliás. Em muitos momentos você se paga. E o que a gente constrói para a vida de mudança de hábito não tem preço, né? Então, eu acho que a consultoria é igual terapia, né? Todo mundo merecia. É isso. Que legal. Muito bom, muito bom. E aí, se você se inspirou aí sobre essa história, nós vamos ter outros momentos, né? Para falar mais sobre dinheiro e relacionamento com os casais. E temos são 5 anos aí de Poupa em Vista e nós temos muitas histórias como essa, inspiradoras, né? E aí, no Jonathan, próximo tem um recado? próximo episódio traremos mais histórias como essa, né, na verdade, inspiradoras para vocês também. Ah, legal. É isso, muito obrigada, viu, pelo tempo com vocês, foi muito gostoso. Mas Muito é isso, bom. a sessão, o Jonathan que não está aí comigo nas sessões sentiu, é exatamente isso. São divertidas essas reuniões. São divertidas, muito obrigada, viu, pelo tempo aí, e até o próximo episódio. Até mais. Valeu.